Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compras, pessoal. Especialmente de um ramo que eu sou apaixonado, que é esportes, né? Como é legal esportes, hoje a gente vai falar com uma pessoa que compra esportes. E do meu lado, como co-host aqui, Lúcio Mancini. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação. Você é especialmente convidado hoje pelo seu conhecimento em esportes. Conhecimento, falta de prática é excesso de conhecimento, mas vamos tentar partilhar juntos aí. Apaixonado por esporte. Apaixonadíssimo. Pelo programa Desimpedidos, Luciano? Desimpedidos, vamos entender a conexão aí um pouquinho do grupo aí, da Dani, da nossa convidada, e consumidor forte da Centauro, né, que é o principal cliente, mesmo não praticando muito esporte. Mas vamos lá, vamos bater um papo aí. Muito bom. Bom, agora a gente já deu um spoiler. Já dei um monte. A gente vai falar sobre Desimpedidos, sobre a agência, sobre o Centauro. E aí eu vou pedir para a nossa convidada se apresentar. Então, Dani, muito obrigado. Um prazerzaço de estar aqui você com a gente no nosso Supply Talks de hoje. E eu faço questão que você se apresente. Fale da sua empresa, do grupo. Bom, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, pessoal. Bom, para falar um pouco de mim, eu tenho 35 anos, sou mãe de um bebê de 1 ano e meio e entrei no grupo SBF no início desse ano, em janeiro. Então, estou fazendo 8 meses, estou muito feliz e realmente a gente vive um ecossistema do esporte. É isso aí. Muita gente ouve a SBF e fala, bom, não tem a menor ideia do que... Isso aí é empresa grande, pequena, mas quando a gente fala que a Centauro, a empresa do grupo, que a Nike, né, tem uma representação, né, de Nike no grupo, tem o canal do Fit Dance hoje, tem o canal da agência, aí o pessoal fala, nossa, agora eu já sei quem é. Né? Exatamente, aí fica mais fácil, principalmente por Centauro, né? Então, Centauro, dentro do nosso ecossistema, o grupo SBF é uma holding, e aí dentro desse ecossistema nós temos as outras unidades de negócio, né? Então, a Centauro é a principal, é nosso varejo, aí tanto venda física como online. Nós temos da Fisia, que é a Nike, né? Então, nós somos o distribuidor exclusivo da Nike no Brasil. Tem o canal Desimpedidos, tem o OneFan, que é um aplicativo, recentemente a Fit Dance, e tem a X3M, que é uma empresa também voltada para eventos de corrida. Então, assim, a gente respira realmente esporte, é um ecossistema bem completo e, com certeza, deve vir novidades por aí. Boa, novidades é sempre ativos legal. Do mercado. Ativos do mercado. E Dani, você, como uma mulher, tradicionalmente, de forma errada, isso, graças a Deus o mundo cada vez evolui mais para isso, nós temos uma tradição errada de ter muitos homens, historicamente, da almoxarife em compras. Como que você, uma mulher, se interessou, foi e hoje trabalha tão bem, com tanta alegria, tanta iniciativa nessa área? Na verdade, eu comecei em sourcing, né, 17 anos atrás, no Grupo Pão de Açúcar, com mercearia. Então, minha primeira experiência foi comprando, né? Eu era estagiária na época, mas aprendendo a comprar vinho, chocolate, biscoito. E depois, dentro do Grupo Pão de Açúcar mesmo, eu fui para a área têxtil. Mas, naquele momento, já tinha bastante mulher naquele mercado. E, assim, tinha muita mulher que foi meu exemplo, sabe? Perfeito. Mulheres fortes, de decisão ali, que eram super respeitadas dentro de salas de reunião. E eu peguei aquilo como exemplo mesmo e falei, não, é isso mesmo que eu quero. Legal. E aí, eu fui, né, galgando a minha carreira ali aos pouquinhos. Então, primeiro foi o Grupo Pão de Açúcar, depois eu fui para a Infor Global Solutions, que é uma empresa que é de software. Isso. Então, eu trabalhei mais com negociação internacional, aí não tinha tanto produto, era mais uma questão contratual mesmo. Depois, eu fui para Pernambucanas, que aí foi o momento que eu voltei para o varejo, né? E comprei, aí voltei para o têxtil mesmo. Então, no início, cuidava de lar. Depois, cuidei de várias outras coisas. Enfim, fui responsável por sourcing de esportivo, de íntima. Aí depois a gente dividiu em tecido plano, malha, e depois eu voltei para o lar, aí fiz uma época de acessórios, quando a gente colocou a fila de caixa, então teve alguns projetos, e depois da Pernambucanas, aí agora recentemente no grupo SBF. Isso, agora com um texto voltado mesmo só para o esportivo. Só para o esportivo. Há quem diga, né, Luciano, há quem diga que ela
ela se perdeu na escolha das empresas. Porque ela, cara, ela comprava coisas gostosas. Né? Vinho, chocolate. Cara, juro, quando ela falava, eu pensei, depois cara, em foi qual pra moda momento? íntima, tal. Aí foi pro esporte. Tava totalmente perfeito, tava super se adequando. Você acha que foi um erro? O cara comprava vinho, chocolate e agora compra calça pra malhar. Pra mim foi um acerto total. Eu tô com você. Mas eu vou te dizer que essa primeira experiência realmente foi muito boa, né? Principalmente a amostra grátis, né? O fornecedor vai lá, faz uma média. Não, e aí a amostra de chocolate, você apresenta, ninguém quis, você vai ter que comer, infelizmente. A amostra grátis com uma calça leg agora pra ti. Pra mim, a amostra grátis tem testa esse tênis de corrida na pista, vai lá na prova. Isso é legal, cara. Vou queimar agora o chocolate, o vinho, enfim. Isso que é legal. Eu acho que foi um acerto essa escolha de carreira. Olha. É muito melhor, né? O Lúcio já discorda um pouco. Discorda um pouco. Aí, nessa evolução toda que você teve, o que você achou que foi um dos maiores desafios da mudança de mercado que você teve? Que a gente estava falando dos mercados aqui. Muda muito a questão do varejo alimentar para o varejo têxtil, agora o varejo de esporte? Tem muita diferença? No início ali, quando eu saí da mercearia e fui para a primeira experiência de têxtil, mesmo sendo dentro da mesma empresa, era um mundo muito diferente. Assim, o sourcing funciona da mesma forma, né? Que era a mesma busca de fornecedor, né? Relacionamento com o fornecedor, manter assim a nossa parceria, enfim. Mas essa parte do produto era muito diferente. E aí, depois que eu entrei para o têxtil, eu fiquei dentro do têxtil. Aí já é mais... já fica mais de acordo, né? Assim, você não tem tanto choque de produto. O que eu senti muito no grupo SBF foi... A matéria-prima é bem diferente. Né? Agora é muito voltado mais para o tecnológico. Então, o que você vai aplicar no item, né? De corrida, de treino. É diferente de você trabalhar com um varejo, por exemplo, da Pernambucanas. Tá. E como que é a autonomia sua hoje de compra? Porque você colocou um ponto muito interessante, que é muito tecnológico, é muita coisa... como que funciona a sua, vou chamar, nem sei a palavra certa aqui, mas essa parceria com você e o P&D, com os fornecedores que produzem, né, essas peças para você, seja uma calça, seja um moletom, seja uma camiseta, por exemplo, né, pegando uma marca Oxer, que é de vocês. Como que funciona essa parceria com o P&D e o fornecedor para desenvolver? Que autonomia você tem? Internamente, a gente tem um departamento de estilo, né? Então, eles desenvolvem a coleção e aí passam para o sourcing e a gente já faz essa parte de cotação, negociação, então, diretamente com o fornecedor. Então, quando a gente tem a coleção montada ali das fichas, a gente começa a fazer o direcionamento dos fornecedores e aí a nossa parceria com o fornecedor é saber quem que é bom para fazer camiseta, quem que é bom para fazer a leg, quem que é bom em estilizado, quem que é bom em casual... quem tem mão para isso, né? Porque tem fornecedores voltados específicos para isso. E também parceria com tecelagens, porque aí a gente tem que saber, né, as melhores matérias-primas para cada produto. Então, é uma parceria, assim, 100% do tempo, conversando ali estilo, fornecedor, tecelagem, tem que estar todo mundo muito alinhado. E são nesses fornecedores que você avalia essa questão de tecnologia do rendimento no esporte para as peças. Principalmente a tecelagem, né? Que oferece a matéria-prima. Então, você tem que saber ali qual que é o melhor tecido para oferecer a tecnologia que você quer. E isso também, o estilo tem muito conhecimento. Então, eu tenho aprendido muito com elas, dia a dia. E com as tecelagens mesmo. Já fui visitar algumas. Do processo. Não tem alguma vez o seu próprio fornecedor sugere algo? Também pode acontecer. E aí o estilo cria em cima, também rola? Acontece mais de eles pegarem a nossa ficha, por exemplo, e aí dentro daquelas opções que a gente deu, de repente eles fazerem uma sugestão. Olha, acho que isso não vai ficar tão legal, não vai funcionar, acho melhor fazer dessa forma. Na minha experiência é melhor assim. Então, sim, acaba tendo a volta do fornecedor, sim. Mas a gente não utiliza tanto... A gente utiliza showroom de fornecedor, mas é mais o nosso desenvolvimento próprio mesmo. Tá. E aí acho que vem uma pergunta matadora que acontece em todas as áreas de compras, mas com vocês tem uma característica diferente. Você está comprando, teoricamente, moda esportiva, né? É muito comum, às vezes você passa uma especificação técnica, né? No mundo de compras a gente chama spec, né? Vamos fazer uma spec que não é o designer, não é o estilista. Cara, é o cara da indústria lá que passou uma spec, aí o cara passou... Vou dar um exemplo, né? Tem que comprar...
Vamos pegar uma coisa bem simples. Pô, tem que comprar caneta, né? O cara fala, legal, o cara passa uma explicação de caneta, quanto tempo tem que durar, para. Só, bom, se eu vou comprar marca A, B ou C, tanto faz. Eu posso comprar por preço, porque essas 3 canetas me atendem e beleza. Aí eu posso fazer um leilão, posso comprar alguma coisa aqui, porque essas 3, tanto faz qualquer uma delas. Quando a gente vai para essa questão de moda com estilista, funciona da mesma maneira ou tem muito estilista falando para você, olha, mas na verdade tem que ser com esse aqui, porque aqui o tecido tem um caimento, não, elas são bem maleáveis. Ou você consegue usar, acho que a grande pergunta é, você consegue usar as mesmas técnicas que os outros usam por uma spec, ou essa questão da moda, do estilo, de ter uma estilista junto, interfere nessa questão de usar uma técnica de fazer um leilão, de fazer uma concorrência entre 3? A gente sempre tem que cotar com mais de um fornecedor, né? Que você tenha opções. Perfeito. Então, sim, talvez pode ter algum item que eu não tenha mais de uma opção, só tem um fornecedor que é bom, então eu vou cotar com ele e tentar fazer a melhor negociação. Mas também, no estilo, elas também dão opções. Então, por exemplo, opções de matéria-prima que vão trazer a mesma tecnologia. Às vezes não é da mesma tecelagem, por exemplo, mas tem 3 tecelagens que têm matérias-primas de nomes diferentes que podem oferecer a mesma tecnologia. Então, normalmente, nessa ficha técnica por produto, elas também fazem essa oferta, para que eu tenha opções também de fazer a cotação, a negociação, e saia com o melhor resultado, então, de produto e de custo, né? Perfeito, porque pelo que eu entendi, você também quebra. Quando eu digo quebra, você pode comprar matéria-prima, tecido, né? Falar de maneira mais... O tecido de alguns fornecedores e a produção da peça pode estar com outro conjunto de fornecedores, né? Na ficha é determinado já o que a gente quer, né? Qual seria a tecelagem e aí a gente determina o fornecedor, a parte de sourcing. E aí eu não negocio com a tecelagem, digamos assim, entendeu? O fornecedor que vai comprar direto da tecelagem, essa matéria-prima que eu determinei. Então, eu fecho o pedido com o fornecedor já, total. Ele tem que me dar o preço do produto acabado dele, contando tudo que precisa. Aviamento, tag, etiqueta, se precisar silk, o que seja, estampa. Legal. Compra o produto final, entre o produto acabado. Mas seja de fábrica própria. Perfeito, perfeito. Uma outra grande curiosidade que o pessoal tem, porque a gente tem exemplos de moda, né? Que ficaram muito famosos, com um termo chamado fast fashion, né? O que é esse termo fast fashion? É um termo que ficou muito famoso pela Zara, por exemplo, Sim. né? E por outras aqui no Brasil que já usam a mesma lógica de você ir de acordo com a moda, né? Sim. De acordo com a moda, você compra pouco. Faz coleções mais rápidas. Faz coleções super rápidas, porque isso cria uma escassez no mercado, a escassez de ter aquela peça. 4 estações do Brasil virou isso, né? Não, muito mais rápido o fast fashion. É que Mais são ainda? entradas, Nossa, são entradas pontuais, Sou um cara entendeu? muito fashion. Isso. Não, é coisa tipo mensal, às vezes 2, 3 semanas, entendi. eles trocam assim, a coleção e às vezes eles põem pouca peça do tipo, vou dar um exemplo. Vamos fazer uma baby look feminina, estou inventando. Sim. Cara, eles fazem 100 baby looks femininas amarelas, 100 rosas e 100 vermelha. Joga 100. Vendeu, acabou. Cara, que vendeu, acabou, pode ser que uma reponha, depois ele fala, amarela foi tão bem que vou repor só amarela, as outras não. Aí manda fazer de novo, aí depois troca na verde. Isso vai na loja com um retorno muito rápido. Para testar assim. uma coisa nova sem gastar muito. Exatamente. E coisas bem escassez, modais, né? normalmente, né, também. Coisas bem pontuais, assim. Bem pontuais. E para testar a escassez, porque se eu não comprar agora essa peça, eu não vou ter mais disponível. Mas entendeu? no esporte acontece isso? Essa é a pergunta. Eu usei. Ele fez toda a introdução Ele para fez minha toda pergunta. para a sua pergunta. Como que funciona essa doideira do fast fashion, se vai ou não no esporte? Na verdade, até o momento, não. A gente não tem coleções fast fashion. Normalmente são coleções ou de evento, que são, né, que podem ser cápsula, mas mais evento assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, mais voltado para isso. Ainda não tem essa fast fashion. Pelo menos na Centauro não tem a parte moda, né? Digamos assim. Isso. Pelo que eu consumo de esporte, eu acredito que não tenha mesmo fast fashion no mercado é um público de moda. diferenciado, né? Normalmente eu acho que a compra é diferenciada. Eu vejo pelo Alex. Eu acho que é diferente de comprar uma roupa para usar no dia a dia. Eu acho que a roupa do esporte tem uma pegada de mais estudo, deixa eu ver qual marca é melhor, né? Tem a ver com a moda, porque se ela não for bonita e não caber, não ficar legal em você não vai usar. Mas ela tem o outro lado também. Não entra, eu acho que sai um pouco do mercado. Acho que talvez seja por isso, né? Mas, de novo, deve ter... Acredito que tem uma variação muito grande em termos de qual peça a gente está falando para qual público. Verdade. De esporte. Por Sim. quê? Uma coisa sou eu, por exemplo, que corro, escalo, né, ando de bike. Isso é um nicho, é uma tribo, né? Sim. Isso é uma Outra tribo. coisa é a regata da academia.
outra coisa, acho que para homem, eu posso estar sendo, cara, tendencioso aqui, porque eu não posso falar porque eu não sou, né? Sim. Eu sou homem, eu estou mais acostumado ao meu olhar dos meus produtos. Sim. Mas eu vejo que as mulheres, por exemplo, da academia, têm um olhar Uma pouco mais de preocupação com a moda. um pouco maior que a masculina em termos de academia, né? De roupa de ginástica, por exemplo. Acho que a variedade da mulher sempre é maior mesmo, sempre né? maior. Você Em tem quase o todos, top, né? você tem a camiseta, você tem a leg, você tem o short, É você isso tem aí. a bermuda, então tem vários tamanhos de shorts, né? É diferente mesmo. No homem, acho que é mais... Ele não vai ligar tanto de ir com a mesma camiseta várias vezes para academia. Talvez a mulher ligue. Exato. Sim. Exato. Então, sempre tem, acho que esse ponto, e tem um ponto que, para chamar de parte de moda, assim, é sempre estar dentro das cores, né, na coleção. Então, sempre Isso. tem alguma cor de acento, alguma coisa que a gente sabe que naquela coleção vai ser legal, vai estar no mercado, vai estar em alta. Então, isso sim. Mas essas coleções ainda fast fashion, não. Perfeito. E em termos de desafio do que foi vou chamar também um termo de... Eu sempre falo a data, né, que a gente está aqui, né, nós estamos aqui no dia 30 de agosto de 2022, porque sabe, né, Dani, que quando tiver em 2026 pode ter alguém ouvindo a gente aqui. É verdade. Anos, a gente não sabe. Mas esse cenário pós-pandêmico, com uma palavra meio perigosa, né, que a pandemia não acabou de vez, mas esse pós-pandêmico, como está essa questão de... Quais são os desafios que você está enfrentando em termos de preço da commodity, da matéria-prima, do têxtil, mão de obra mais escassa, inflação? O que está você percebendo? O que está de desafio hoje para você? Com certeza, custo é um grande desafio. Escassez de mão de obra. Na China, a gente enfrenta um problema que, com a pandemia, muitas tinturarias fecharam, muitas estamparias. Então, com isso também tem que encontrar, né, um fornecedor que tenha uma outra opção para trazer para a gente. A matéria-prima em si, por conta da guerra. Então, petróleo, aumenta o poliéster, isso tudo influencia. Você sentiu claramente... Com certeza, isso influencia na gente. Que influencia, mas eu digo, você já sentiu assim, esse impacto? Já. De uma maneira rápida. Você sente literalmente no preço? A gente sente no de prazo de entrega? Onde custo de matéria-prima, tá bom, né? Porque o poliéster vem do petróleo, então isso já naturalmente já influencia. Tá. E a gente sofreu muito nessa questão da pandemia, porque, como você falou, a gente fala pós-pandemia, a pandemia ainda não acabou. E na China, qualquer situação, assim, tem uma pessoa infectada, eles fecham tudo, né? Então, com isso, poxa, por mais que você compre de outra origem, eles compram a matéria-prima da China. Então, já aumenta seu lead time. Não tem quase cadeia nenhuma no mundo que não seja impactado pela China. Pois é. E aí, os portos, custo de transporte muito mais alto depois de toda essa situação que a gente passou. Assim, infinito, gente. Aqui no Brasil, acho que o que mais impactou foi o custo de algodão, principalmente durante a pandemia, porque o dólar estava muito alto, então tinha muita exportação, e aí internamente estava escasso, né? Porque a gente também produz aqui no Brasil. E complicado. vocês hoje, majoritariamente, compram China em termos de matéria-prima mesmo? Não é majoritariamente, mas a gente importa e compra nacional. Compra nacional isso também. Mas ela falou que aí a pessoa nacional compra algo da China e acaba impactando de forma porque terceira. às vezes o fornecedor até produz aqui, mas ele comprou o fio da China. Aí, de alguma forma, você está impactado, entendeu? Sim. Eu não sei se você acompanhou, me chamou muita atenção que a gente tem um grupo, né, de diretores aqui, que a gente chama de Supply Leaders Club, que tem diretores do Brasil inteiro, de grandes empresas. E nesse grupo mandaram um gráficozinho que foi um choque para mim, que foi a questão da margem EBITDA dos operadores logísticos marítimos. Mas eu imagino que deve estar mesmo nas alturas. Então, tem um gráfico que eles mandaram para nós que começa do tipo não vou lembrar o gráfico, mas como se fosse nos anos 2000 e vai ano a ano colocando a margem EBITDA. Operadores logísticos do tipo CMA, Aliança, né, Bursud, Maersk, esses operadores logísticos. Tem outros lá da China que não atuam tanto no Brasil. E aí começa uma margem de 3, aí de 4, acho que vai ficar de 10, uma margem negativa de menos 2 EBITDA. Eu sei que em 2019, 2020, eles estavam na casa de 2 a 2,5 de margem EBITDA no resultado deles. E hoje, os caras estão com a margem EBITDA de
56%. Tranquilo. É um negócio assustador. Surreal, assustador. Isso, historicamente, desde 20, 30 anos atrás, eles nunca tiveram a margem que eles estão agora. E é uma margem incrível. 50% de margem EBITDA, eles tinham 2%. Há um ano atrás, eles tinham 2,5% de margem. Eles estão com 56%. Né? E o custo marítimo do frete marítimo foi lá para as alturas. É um absurdo. O que né? você pagava num container $1.000 passou a custar 14 mil. E depois 8 mil, quando caiu um pouco, mas não voltou para os 1.000. É isso mesmo. Então, né? sim, é absurdo. É absurdo o aumento. Não tem como você falar que você vai manter as vendas no varejo, sendo que você tem que passar todo esse custo em algum momento para o preço de venda. E o consumidor não está ganhando mais. Pelo contrário, muitas vezes depois da pandemia nem está ganhando. Ou não tem emprego, ou está ganhando menos. Né? Muitas empresas baixaram 30% de salário. Então, assim, não tem como. É um aumento absurdo. É um aumento absurdo. Da cadeia como um todo, né? Da cadeia como um todo. Você sofre da matéria-prima, da produção, a mão de obra, no transporte. Custo absurdo. É um custo absurdo. De maneira geral, as coisas, obviamente, são repassadas para o consumidor, mas talvez nem repasse tudo, né? Não repassa tudo. Não repassa. Não é possível repassar tudo, porque senão você não vai vender. Né? É inviável. Durante a pandemia, eu cuidava de produtos de lar. E, normalmente, as indústrias, mesmo aqui no Brasil, elas são muito verticalizadas, assim. São maravilhosas. Não dependem quase de ninguém, assim. E os donos, mesmo que muitas vezes têm, sei lá, 40 anos de mercado, falavam, eu nunca vi algo assim. Eu nunca vi aumentos assim. Era diário, eles não conseguiam passar uma cotação para a gente, porque aumentava o papelão, aumentava o plástico, aumentava tudo. Aumentava a matéria-prima. Eles não sabiam mais o que fazer. E eram aumentos absurdos, assim. E a gente acabou, né? Você continua sofrendo com isso. Óbvio que não como estava durante a pandemia. Assim, 2020, 2021 foi corriqueiro, era diário esse aumento. Hoje, mais espaçado, mas a gente sofre também. E essa mesmo com a volta do consumo, por exemplo, no caso do esporte, né? A pandemia deve ter dado uma... Você não estava lá no grupo, mas... não estava. Mas eu imagino, suponho que deu uma diminuída, né? As pessoas estavam em casa, não podiam sair, não praticavam o esporte. Para quê? Vou trocar meu tênis de corrida se eu não posso sair. O Alex sofreu muito na pandemia. Foi uma das coisas que mais sofreu. Foi ter que ficar em casa e tal. Correr de máscara depois. Foi uma fase difícil. Correr de máscara. Mas eu acho que o consumo deve ter diminuído. Mas agora deve ter voltado. Você sente que voltou? A Centauro tem sentido isso? O consumo de esporte aumentou com a melhora assim, da pandemia ou ainda não? Eu acho que não foi nem para o esporte, sabe? Mas o consumo de roupa esportiva aumentou porque as pessoas também utilizam hoje para ficar em casa. Entendi. Parece uma roupa assim, uma roupa mais comfy, então, né? Tanto que várias marcas têm colocado o esportivo, vocês podem ver. Várias marcas que não trabalhavam com esportivo, até mesmo algumas blogueiras, enfim, começaram com marcas esportivas. Porque foi algo que o pessoal procurou para ter uma roupa casual. Enfim, se eu estou em casa com ela, eu posso ir para academia, eu posso ir perto de casa, eu posso ir no mercado, enfim. Justamente. E antes as pessoas tinham que procurar essas roupas para sair, né? Procurar o jeans, procurar uma roupa de moda. Verdade. E aí, no momento da pandemia, não. Então, essa roupa confortável, ou a do esporte mesmo, porque a gente também tem a linha casual, né? Aí ficou uma roupa comfy para você utilizar em todos os momentos. Eu estava brincando, esse negócio de sazonalidade é interessante, né? Por causa da pandemia, né? Tem tudo, sazonalidade, mas a pandemia foi interessante. Porque antes de eu vir gravar aqui, eu estava fazendo uma reunião com um diretor de supply que trabalha num grande player de materiais de construção, né? Desses big materiais de construção. E aí eu comentando com ele, falei, como é que tá agora aí e tal, né? Aí ele falou, deu uma diminuída, né? Porque na pandemia, as lojas de material de construção, os hipermercados de construção, vamos chamar assim, viraram os grandes shopping centers, né? Sim, era o passeio, né? Fechou o shopping center, o passeio da galera era fazer o quê? Mercado supermercado e loja de material de construção, supermercado. Você, cara, vou comprar, reformar a casa, vou pintar, eu estou em casa. Eu mesmo reformei a casa. Você fez isso também? Eu pintei a casa inteira. Tinha nada pra fazer de sábado. E outra, né? Acho que você tá dentro de casa, você se incomoda mais. Talvez não tô gostando mais disso, não gosto dessa decoração. Cara, tem que montar escritório. Sim. Eu e o Alex, a gente tem o perfil de trabalhar até tarde, mas também chegar em casa e fechar e não, né? Aí já é família, esporte e acabou, né?
E na pandemia, então, por exemplo, eu não sei se o Alex tinha, acho que não também. A gente não tinha nada. Eu levava o notebook para casa para uma emergência, mas normalmente nem abria. Chega aqui cedo, vai embora à tarde, está tudo certo. Sim. Eu tive que montar um escritório durante 3, 4 meses. Fiquei enfiado no quarto dos meus filhos lá, todo um caos. Daqui para levar para cadeira lá. daqui. A gente teve que se adaptar, né? Monitor, muita gente. Mas tudo comentando isso por quê? Porque lá bombou, né? O negócio de construção bombou. Aí tá falando de Cunha, como é que tá? Ele falou, bom, Alex, agora é quase que o oposto. Ninguém quer reformar a casa. A galera quer viajar. A galera agora quer viajar. Sair, show. Fazer esporte, jogo, restaurante. É verdade. Tudo que pode. Por isso que para vocês, deve ter rampado, né? O oposto da loja de material de construção. Porque realmente agora a galera quer ir para a rua, quer praticar, quer fazer networking. Começou os eventos, né, de maneira presencial mais forte, sim. né? Então muda, né? Muda. E acaba mudando essa demanda, né? Como que vocês fazem esse controle de demanda? Na verdade, a compra, ela vem da Centauro, né? Então, a holding apresenta a coleção e aí eles fazem a compra. Então, no caso de marca próprias e licenças, é dessa forma. E aí eles se baseiam ali num OTB, né? O Open to Buy que eles têm para fazer essa compra. Então, meio que analisando as nossas vendas mesmo. E a gente tem que arriscar. Tem que arriscar. Mas, por exemplo, vocês têm um processo de S&OP lá dentro integrado? Como que está a área de compras integrada com essa parte de demanda? Como que funciona essa engrenagem? Esse planejamento que faz sempre essa análise, né? Então, faz a análise da venda e aí faz essa análise desse Open to Buy para poder orientar os gestores de categoria o quanto eles devem comprar. De cada produto, enfim, perfeito. Qual que é a demanda maior, se é camiseta, se é calça, enfim. E a parte de calçados da mesma forma. Perfeito. E uma outra coisa interessante a gente comentar é como você está nessa posição que é muito ligado a você comprar o produto final que já vai para a loja, acaba você tendo uma posição de compradora diferente de quem, por exemplo, é de uma indústria, né? Que está muito comprando realmente a matéria-prima que vai produzir, que depois vai para um distribuidor, que depois vai para o ponto e eventualmente é um B2B, que não é B2C. Você não, né? Você compra o produto acabado que está na loja. Isso. Então, você se envolve com venda muito mais do que um comprador que é da indústria. Como que funciona esse envolvimento com a venda direta, assim? Como eu estava comentando com vocês, né? Eu já tenho praticamente um processo de venda interna. Tá. Né? Porque a Centauro sendo uma das nossas unidades de negócio, eu tenho que vender a coleção para eles. Então, eu tenho que apresentar junto com o estilo, e aí, enfim, o estilo dar todas as atribuições do produto. Eu tenho que falar de custo, de margem, e fazer essa venda para eles, fazerem eles acreditarem naquele produto, para que eles possam fazer essa compra, baseada nessa coleção que eu apresentar. Então, eu já faço uma venda interna e acreditando que vai dar muito certo também para o cliente depois na loja. Aí depois vai para a produção? Só depois. Entendi. Você já tem o fornecedor. A gente tem o fornecedor, tem a cotação, já tem uma primeira negociação ali. E aí a gente vende internamente para a Centauro. E aí eles colocam quantidades, enfim, aí baseado nisso. Aí assina o papel. Aí sim. Entendi. Aí que faz o final, sim. E aí vem a grande pergunta. Por ter esse envolvimento de venda, vocês têm uma cultura, essa é a pergunta, muito maior, ou se tem a cultura, não é se é muito maior, tem a cultura de ficar olhando o indicador de venda na loja, nossa, cresceu, esse produto vendeu, esse produto não vendeu, tal. Que o comprador, de novo, de uma indústria, não tem. Ele comprou a matéria-prima, fala, cara, daqui para frente vai ser produzido. É diferente, né? Vocês têm essa cultura lá na sua categoria de compras? Fala, nossa, aqui eu estou olhando direto o indicador de como foi o produto na loja? Não, sim, internamente o pessoal... A gente tem, inclusive, uma área de planejamento dentro do grupo SBF, então que aí ele olha todas as marcas e a marca própria em si, e como tem ido a venda, qual produto que vai melhor, para a gente saber se aposta, né, faz um repeat, ou faz um produto novo, ou faz algo parecido. Então, a gente sempre tem que olhar, sim, indicadores de venda, com certeza. E por a moda também tem essa questão, a gente até falou de China, né, de trazer produtos de lá ou não, tem uma questão de concorrência de virar muito commodity, né? De ficar, puxa, é tudo muito igual, né? Então, você mesmo pegar uma tecnologia de eventualmente tecido que você está vendendo a Centauro, poder o consumidor olhar e falar, nossa, aqui esse moletom é igual aqui, o outro que é igual ao outro, que é igual ao outro. Como que vocês têm relacionamento com o fornecedor para tentar
Que tipo de coisa, de estratégia você fala, esse fornecedor é chave, ele me dá um produto diferenciado que reflete em venda. Vocês têm alguma estratégia de relacionamento, ações com fornecedores para ter esse diferencial na ponta? A estratégia de relacionamento com o fornecedor é manter a parceria, né? Acredito que ter essa abertura, como a gente falou, de também ele dar input sobre a nossa coleção, do que ele entende que vai funcionar ou não. E a gente direciona, sim, fornecedores que, eu sei que esse é um pouco melhor, ele vai fazer tal marca, ele me traz essa tecnologia, essa costura. Tem certas questões específicas para cada fornecedor e para cada produto, sim. Porque a gente trabalha, né, por exemplo, com top, aí tem bojo. Então, aí tem uma camiseta que é dry, ela tem que ter uma tecnologia. Tem uma calça que tem compressão, ela tem que ter outra tecnologia. Exato. Então, tudo isso a gente tem uma estratégia com fornecedores específicos para conseguir realizar e trazer novidade. E trazer novidade. Sim. Muitas vezes, quando um tecido tem uma tecnologia muito diferente, a própria tecelagem também fornece os tags dessa tecnologia. Então, isso também já traz para o cliente, para ele saber por que aquele produto é diferenciado. Porque, para ele, talvez, se não é uma pessoa que é totalmente voltada para o esporte, às vezes ele vai entrar ali, vai procurar uma legging. Mas ele sabe qual que é de compressão, qual que não é. O que aquela leg pode trazer, o que a outra faz, elas são iguais ou não, as duas são pretas, eu vou saber, entendeu, o que ela faz. Porque aí o preço de uma é muito mais caro que o preço uma muito mais caro do que a outra, então por quê? Assim, então esses tags são bem explicativos. Mas esses tags, você diz que etiqueta que vai, ou pendurada, não diga etiqueta mais ou menos. Pode ser um tag, um tag, né, uma etiqueta de papelão mesmo. Um etiquetão que vai pendurar aqueles fiozinhos brancos, né? Isso. Que aí já dá alguma explicação sobre o tecido, sei lá, ele tem... o V, por exemplo, proteção V, ele tem uma compressão, ele traz um conforto conforme, sei lá, você está correndo, aí você vai inchar, mas mesmo assim ele te traz conforto, ele não vai te apertar. Então, pode ser que se for um tecido muito tecnológico, a própria tecelagem te fornece essas tags explicativas. Porque acredito que seja um desafio, como né? Talvez você não saiba, né, responder, porque não é da tua área, mas é um desafio muito grande quando a gente fala de trade market, loja varejo, que vem com essas novidades, treinar o vendedor da loja na ponta para ele estar totalmente por dentro de saber fazer uma venda naquele momento e fala, isso aqui é para isso, exatamente para isso, para isso, para isso. Eu, por exemplo, como consumidor, eu vejo que no Brasil, né, Estados Unidos já era mais avançado, a questão de tênis, eu acho que deu um salto muito grande de qualidade na venda do tênis de corrida do que era anos atrás para hoje. Óbvio que eu tenho que entrar em algumas lojas específicas. Centauro, eu não tenho nenhum medo de falar que é uma delas. Tem até um laboratório, né? Tem umas que tem um negócio para você experimentar. Tem a esteira, assim. Tem... Centauro, de maneira geral, até elogio. Assim, acho que os vendedores vão bem ali no tênis. Que tipo de corrida você faz? Você vai para quê? Você gosta de amortecimento maior ou menor? Que quilometragem? Eles já sabem perguntar. Sim. Né? Aqueles vendedores de tênis ali da Centauro, muito bem. O que você faz, lógico, não dá para ir para um negócio mais avançado, né? Sim. Mas eu vejo que eles são bem instruídos ali de tênis. Como que funciona em vestuário? Você vê que tem esse desafio? Eu acho que é um grande desafio a loja em si, porque no vestuário você tem muita troca também, né? Isso. Você não vai ficar ali o tempo inteiro. No tênis é mais fácil de você, sei lá, saber os atributos do tênis e conseguir fazer as perguntas corretas para vender. Aí no vestuário, eu não sei, no top você pode tentar identificar, você precisa de mais sustentação, porque aí tem a baixa sustentação, a média sustentação, a alta sustentação. Então, questões de vestuário, eu acredito, são mais difíceis, inclusive da gente comunicar para o cliente também o que aquele produto traz. Tem diferença, exato. Aí tem que procurar maneiras, né? Ou em tags, ou alguma comunicação na loja, porque talvez nem todo o tempo todos os vendedores vão ter informação sobre aqueles itens. Até porque, como que funciona hoje a sua integração com o e-commerce, né? Porque na pandemia o e-commerce cresceu, e a Centauro tem um e-commerce, né? Que funciona super bem, um e-commerce que é razoavelmente bom, forte, digamos assim, né? Foi um crescimento. Que não tem o vendedor, né? E no e-commerce você tende a ter um pouco mais de informação, né? Sim. Como que funciona esse fluxo? Imagina que você troca de fornecedor com uma tecnologia nova, queira ou não, o seu objetivo de compra ele tem que parar no e-commerce muito bem descrito, né? Para que o negócio chegue. Como é que é a sua integração com o pessoal do marketing, de web? Como que funciona isso? Então,
Hoje, dentro do grupo, a gente tem um departamento de marketing, então dentro do grupo SBF, que cuida de marcas próprias e licenças. E a gente tem também o marketing da Centauro. E aí, esses 2 departamentos, eles também se integram com o estilo para poder pegar as melhores informações e atributos dos produtos para colocar no digital, porque com certeza tem diferença. Né? Inclusive para pegar dicas para fazer o shooting, por exemplo, né? Porque você tem que fazer as fotos e trazer os atributos. Sei lá, se tem refletivo, respirabilidade, o que ele possa trazer. Então, é bem integrado o marketing com o estilo, principalmente. Tá, boa. Isso é interessante também, essa visão, né? Porque, imagina, é muito louco, né? Que quando o comprador realmente já dá um resultado muito na ponta, assim, né? É um movimento que é maior. E é uma coisa que, é como você falou, no digital, a pessoa não vai estar com o produto na mão, né? Então, você tem que conseguir descrever para ela o que aquele produto vai trazer. É diferente dela escolher na loja. Tem o outro lado também da venda impulsionada também, né? O e-commerce funciona muito pela... Sim. Você muitas vezes... depende do consumidor, mas estava no fórum de e-commerce, né? E acho que 40% da venda do e-commerce é a venda impulsionada, né? Ele vende o produto que ele quer te vender através de tudo. Que eu acho que é diferente da loja, que também tem a vitrine e tal, com mais destaque, né? E, às vezes, por exemplo, o cara mais técnico de esporte, ele tem tendência a estudar mais o produto que ele vai comprar. Com certeza. Mas é diferente. Eu não sei quantos por cento esse cara reflete em vendas, né? Como a gente falou, quantos tênis de corrida uma pessoa que compra corrida compra versus o número de camisetas que ele tem que ter, que, de repente, ele nem vê nada. Ele vai lá, tem uma marca de preferência, ele vai, compra um monte e acabou. Sim. Porque ele só troca. Né? Só troca. E aí vai pela beleza, às vezes, né? Que é muito diferente, né? O mundo é um universo bem complexo. Muito específico. A gente estava comentando aqui esses dias, eu estava dando risada, né? Como os perfis das pessoas são diferentes para isso, né? Muito. Tem outro co-host, ou host que faz com a gente direto, que é o Rafael Escucuga, né? Que hoje não está aqui. Ele faz também os talks com a gente no podcast. E ele também corre, né? Como o Henrique também, que é outro host aqui, não, ele corre também, né? Você saber que eu sou o único. Ele não te mencionou. Correr eu corro, mas só quando preciso. Tá, muito bem. Só se for muito preciso. O curioso é, entre eu, o Henrique e o Rafael, que os 3 correm, os 3 têm perfil e comportamento de compras muito diferentes para comprar tênis. Vou falar só de tênis. O Henrique, ele estuda o tênis, ele fala, pô, esse tênis está um preço bom, eu vou comprar, gosto da Nike, quero um tênis que seja para rodagem. Então eu vou comprar. Puxa, agora eu vou comprar um outro que eu vou fazer prova. Então tá bom, vou comprar esse de prova, que também tem amortecimento, ele vai e compra, estuda, pô, eu gosto da Nike, gosto da Ace, gosto do sei o que, da Mizuno, vou lá e compro. Legal. Aí você tem... E-commerce, né? O Henrique vai no e-commerce. Muitas vezes vai Raramente ele vai numa loja. Ele vai no Difícil ele ir e-commerce. numa loja. Ele vai no e-commerce. Aí tem o Alex, sou eu, né? Cara, eu assisto todos os canais de review de tênis, ponho tudo por categoria, vejo review, vejo o ranking que chegou, faz uma planilha, qual entrescola, faz uma planilha. Não é mentira. Não é mentira. Aí vê a entressola, que tipo de gel que tem, qual a tecnologia, qual que não sei o que, depois de ver o review, aí eu vou na loja, corro na esteira com tênis, corro no outro, aí pergunto para amigo, não sei o que. Aí chega o vendedor querendo ajudar e ele entende mais do tênis que o vendedor. Imagina. Naturalmente, o vendedor, coitado. Porque ele estudou tanto que não tem como, né? Eu vou nesse aqui, que é isso. Isso aqui eu quero falar para esse cara. Esse aqui pesa 342 gramas, esse aqui eu não quero porque tá pesado, precisa de uma prova de tiro rápido. Aí eu vou, escolho, testo, aí eu falo, escolhi. Agora eu tenho essas 2 opções, posso comprar agora, eu posso esperar uma oferta e pesquiso, né? Porque nos canais que tem de review, de youtuber, de influencer, os caras falam, esse tênis costuma ter promoção. E tem outros tênis que ele fala, esse tênis não tem promoção nunca. E isso é uma informação que poucas pessoas sabem que você consegue consultar. Sim. Porque senão você fica nem um tonto, né? Esperando. Já pensou? Acabou de comprar e tem uma promoção. Não, você fica esperando e o produto não baixa, né? Você fala, pô, não consigo comprar. Lógico, aquele tênis não tem promoção nenhuma naquele tênis, aquele modelo específico, né? E, cara, aí eu vou e falo, bom, agora eu vou comprar. Aí eu começo a pesquisar preço. E aí eu escolho pelo menor preço dentre todo esse estudo que eu fiz. Aí o produto já não existe mais. Complexo, né? Até ele conseguir comprar um tênis. É complexo. Aí chegou o Rafael Escucuga semana passada. Né? O Rafael chegou para mim e falou, Alex, tô comprando aqui. E ele comprou um tênis chamado da Nimbus, da ASICS, né? Que vocês têm na Centauro pra caramba para vender. Né? E ele usa o Nimbus, que é um tênis clássico de corrida, já faz 10 anos. E ele usa o mesmo tênis. É outro perfil. Ele comprou um igual, só que... Aí ele falou, sai um Nimbus novo, modelo 20 e pouco, 28,
acho que eu vou comprar o Nimbus de novo. Falei, cara, mas de novo, cara, você tá correndo já... Troca, né, o modelo de tênis. Não, esse aqui é seguro, que vai dar certo. Eu falei, não, cara, tu corre com o meu aqui. Aí não queria, eu peguei um dos tênis que eu tenho e falei, cara, você vai testar o final de semana, corre com ele, você vai curtir, cara. Esse tênis, pelo teu perfil, tem amortecimento, você tem uma responsabilidade melhor. Ele testou, porque eu forcei no meu par de tênis, dei pra ele. Ele falou, não, acho que eu prefiro o Nimbus. E comprou pela internet. Não abriu mão do... Pouco resistente à mudança, garoto. Cara, é muito louco, eu não pesquisar nada. Falei, você viu o review? Ele, que review? Eu falei, não, cara, como é que você comprou um tênis? O que é review? Talvez. É capaz. Perfis muito diferentes. Mudando um pouco de assunto, o Dani, até falando um pouquinho de liderança feminina, né? O Alex até abriu um pouquinho sobre a dificuldade em todas as áreas, né? Sim. Não vamos ser incoerentes aqui. Mas em supply, a gente tem visto uma frente grande, né, da liderança feminina nascendo, mas ainda é uma presença na liderança, né, pequena perto do que deveria ser, né, do certo. O que você sente de dificuldade? Eu sei que às vezes é difícil, porque pode ser que seu líder direto já seja um homem e tenha esse perfil, né? Mas o que você sente de dificuldade nessa carreira que você teve, né, em chegar numa liderança agora que você já está, como mulher, assim, quais foram os desafios e o que você passou aí para tentar encorajar, principalmente a mulher que está ouvindo a gente, né? E também para os homens aprenderem um pouco aí, porque a gente precisa escutar mais do que falar um pouquinho, né? Na minha carreira, acho que foi bem passos de formiguinha, sabe? Assim, eu fui passo a passo mesmo. Estagiária, assistente, analista. Fiquei um tempo como analista. E eu acho que a maior dificuldade é realmente a gente ganhar espaço e credibilidade do que você está falando e as pessoas realmente falarem, não, está falando e sabe do que está falando. Sei, tem alguns fóruns que a gente percebe que por mais que você fale algo e que a pessoa sabe que você está falando algo que é real, que é verdadeiro, não números, realmente fatos. você está falando fatos, números. Não, acho que não está pronta, não está preparado. Então tem muito isso, sabe? De não estar preparado para o próximo passo. Por algum motivo que ninguém consegue explicar direito. Por mais que eu questionei algumas vezes em alguns momentos da minha carreira e não tinha uma explicação lógica. Cada hora era uma explicação diferente. Porque quando eu fui questionada, foi falado, você não está pronta. Tá, então no que exatamente? Eu não estou pronta para dar o próximo passo. Né? Se você me direcionar, eu posso me desenvolver aonde está me faltando o perfil para ir para o próximo passo. Habilidade. Né? Exatamente. Mas não é muito claro. É simplesmente dar uma desculpa. Não está pronta e é isso. Quando achar que está pronta, aí a gente conversa. E esse momento nunca chega. Então, foi um pouco difícil. Depois eu fui especialista e agora eu estou como coordenadora. Eu vejo que na SBF é um pouco diferente, assim. A minha gerente executiva já é mulher e a nossa diretora também é mulher. Já é um cenário diferente. É um cenário diferente. Tem bastante líder mulher ali na empresa. Talvez seja aí o sucesso, talvez, do grupo. Pois é, talvez. Mas é bacana. E com os fornecedores e tal? Com os fornecedores, eu já senti mais abertura no cargo que eu estou hoje, assim. Tem mais confiança. Mas acredito que no passado era o mesmo ponto. De estar numa mesa e... não sei se vou dar muita credibilidade, não sei se está falando algo sério. Principalmente em negociação, né? Você tem que saber do que você está falando para... Ali são detalhes, né? Centavos que você tem que lidar. Então, você tem que saber do que você está falando. De todos os custos para poder brigar com o fornecedor, que é a ponta. Você acha que... Fiquei pensando aqui, né? Às vezes, isso pode até como negociação, né? Apenas na negociação, deixar bem claro isso. Pode ser que você até se utilizasse disso como estratégia contrária, né? Porque existe um perfil do negociador, né? Que você se faz de extremamente júnior, de um cara que não tem tanta experiência propositalmente para levar vantagem e falar, bom, essa pessoa tem credibilidade, qualquer coisa que eu falar, ele, né, vai topar porque não pensa. Na verdade, você tem uma puta estratégia por trás, se passando por uma pessoa muito inexperiente, né? Isso é uma estratégia que a gente ensina no nosso curso de negociação, né? Que vale a pena você, em determinadas negociações, você passar um papel de ser uma pessoa super inexperiente para você conseguir, por exemplo... Informações, né? Isso é uma das vantagens. A coleta de informação de quem passa uma inexperiência e uma fragilidade,
a pessoa ela perde o outro lado da negociação, ela perde o filtro, né? Sim. Porque ela fala, bom, essa, no fundo, a Eu tô pessoa só fala, ensinando, né? Tô só eu passando tô ensinando, essa pessoa não me oferece risco nenhum. Então, já que Exatamente. não oferece risco nenhum, por que eu vou ficar todo pensando o que eu vou falar? Fala qualquer coisa, Dani, você não vai conseguir captar. Então, de vez em quando, você cria esse papel do personagem mais prático, sim. né? Para você usar, né? Poder coletar informações são interessantes para você, dica, com né? certeza. Quem estiver sofrendo, se pensar nisso, aproveite e use, né? O que o outro está falando. A hora que o outro lado descobrir que está falando com o tomador da decisão, pode se arrepender um pouco, mas já foi. Ninguém mandou entrar com preconceito na parada. Né? Exatamente, ninguém mandou entrar com preconceito. Tá usando uma falha do outro aí. Exatamente. Preconceito. Fica a dica. Fica a dica, é uma boa dica. Muito bom. Dani, estamos chegando aqui agora nossas perguntas. Bate-bola, ping-pong. Tá bom, que combinado. Aqui que a gente faz igual em todos os nossos talks aqui, em nossos podcasts. E a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: qual que é uma frase de impacto que você leu, criou, escutou, alguém te falou, uma frase de impacto marcante para você? Tudo na vida tem um processo, você tem que respeitar o seu. Tudo na vida tem um processo, você tem que respeitar o seu. Exatamente. Da onde que veio essa frase? Eu li uma vez e eu comecei a absorver isso, porque eu acho que a gente tende, quando a gente também não tem credibilidade ou não evoluiu da maneira que a gente acreditava, né? Porque a gente idealiza um pouco. Quando começa a vida profissional, você idealiza certas coisas, né? E você acha que com tal idade você vai ser tal coisa, tal idade você vai ser tal coisa. A gente está sempre pronto até descobrir que não está. Exatamente. Exatamente. Não, estou pronto para isso aqui. Até alguém falar, não está. Você fala, não estou. E você não tem muita noção dos obstáculos que você vai ter no caminho. Então, você programa ali e acha que tudo bem, né? Só que a vida vem e te dá uma pequena rasteira, às vezes. Não é bem assim. Então, acho que você tem que respeitar o seu momento também. Não ficar pensando, eu coloquei certos marcos e se eu não realizar aquilo, tá errado. Não tá errado. Talvez não era o momento. Ainda acho mais que falando de carreira, é uma coisa que realmente é muito difícil você... Hoje em dia, eu acho que está mais difícil. É isso que eu ia falar. Você planejar a sua carreira durante um tempo. Que, aliás, é uma pergunta que a palavra carreira, na minha opinião, já não faz mais sentido, por exemplo. Porque concordo, carreira teria começo, meio e fim, entendeu? A gente compara a vida profissional com uma corrida. Você se prepara quanto tempo para correr uma maratona? Você correr uma maratona, você se preparou o quê? São 6 meses? 4 meses de ciclo. Para correr 40, entendeu? A nossa carreira, cara, é uma maratona. A maratona dura... Você entra num grupo diferente, você já, tudo aquilo que você... Metade do que você usava já não usa mais, tem que mudar tudo. É verdade. Então, o formato de trabalho é diferente, nem vamos usar mais a palavra carreira. É algo muito curto, era longo o dia, porque carreira, se falava... Eu falo, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele não entende até hoje o fato de eu não usar social. Ele não entende. Talvez ele escute esse episódio, talvez ele consiga entender. Mas, cara, é difícil, porque a carreira fazia muito sentido. Sim, porque ele ia escolher a faculdade, escolheu o ramo que ele ia trabalhar. Meu pai é bancário, escolheu lá o banco, trabalhou 29 anos no banco, saiu de lá, trabalhou mais 11 no outro. Isso, para mim, é uma carreira. Agora, cara... Você tem 35 anos, você trabalhou em 10 lugares, já a faculdade que você fez já não faz sentido nenhum da sua vida. Seu MBA já é outro, e a gente fica falando de carreira ainda, né? Você muda, né, durante a vida, você vai para outro caminho. Às vezes... tudo bem, o que você falou é um processo de mudança. Seu processo pode ser amassar seu currículo 30 vezes e começar de novo e tá tudo certo. Que, aliás, fica a dica para quem está ouvindo a gente. A dica é, se você vai recrutar alguém, você é um líder, coordenador, qualquer coisa, gerente... Não faça mais a pergunta. O que você quer ser daqui a 5 anos? Não faz sentido nenhum. Essa pergunta, você, recrutador, não pode fazer mais. Não force alguém a mentir para você de graça, à toa. Porque a resposta sincera de todo mundo seria: não sei. Não tenho a mais nenhuma ideia. Exato. A mais vaga ideia do que eu estou fazendo. Então você não está contratado. Se você não sabe. Talvez e tem gente que ainda faz a pergunta, né? Eu fazia até pouco tempo atrás. Eu parei faz pouco tempo. Mas já paramos. Parei. Já. É isso. Então, voltando à frase, no fundo, tem uma frase similar que eu poderia dizer que parece com a sua, que a natureza não dá saltos, né? Você tem o seu processo de conquista. Luciano, qual que é a próxima pergunta? E o conselho mais relevante que você recebeu, assim? Não se compare aos outros. Porque justamente o que acontece, que eu vejo muito, que eu já passei por isso também. Você tem o seu pessoal de faculdade, no LinkedIn. Você é analista. Todo mundo já é gerente, já é diretor, já é CEO. Aí você começa a ficar traumatizado. Você fala, tem alguma coisa errada comigo. Se você for mais a fundo, cada um, além de ter o seu processo, muitas vezes muda de
caminho, no meio do caminho. Não está mais com aquele negócio inicial, né? O que a gente fez de faculdade. E hoje, nas empresas, antigamente um CEO não tinha 30 anos. Hoje tem CEO de 30 anos. Uhum. Eu tenho 35, sou coordenadora. Então, se eu for me comparar... E assim, venhamos e convenhamos, não tem como todo mundo ser CEO, né? Uhum. Não tem espaço para todo mundo ser CEO. Então, a gente precisa colocar a expectativa versus realidade e não se frustrar. Eu acho que é mais para isso, não se comparar, sabe? E você sabe que vou de encontro, né, ao grupo que você trabalha, vou de encontro a Centauro, que trabalha com corrida, que na corrida, muita gente que trabalha com corrida fala exatamente essa frase. Olha, você vai correr? Importante, não se compare aos outros. Porque a corrida é uma coisa que, se você se comparar, você vai se frustrar. Não tem como não se frustrar. Por quê? Porque você tem, se eu for olhar para a Olimpíada, por exemplo, se eu for olhar para a maratona, eu sou um cara que corre maiores distâncias e não menores distâncias, né? Não sou o Usain Bolt, nem em termos de performance, nem do que ele corre, né? O Usain Bolt corria 100 metros rasos, 200 metros. Eu sou o cara que corre mais a maratona. Tem um cara hoje, né, chamado Eliud Kipchoge, né? E o cara é um monstro. Repete o nome pra gente, por favor. Eliud Kipchoge. Que isso? Nunca falaria. Aprendeu só para usar no podcast. Eu acho, que é o campeão olímpico, especial. É um cara hoje imbatível, igual o Usain Bolt, era no 100 metros, 200 metros rasos. É esse cara na maratona. E o cara corre num ritmo inacreditável. Né? Ele foi o único que fez uma maratona de 42 km 195 no sub 2 horas. Tudo bem que foi um evento teste que ele fez junto com a Nike. Mas pouco importa, ele faz ali a sua 2 horas e 2, 2 horas e 3, né, que são recordes impressionantes. Nossa. E veja, eu que corro bem, digamos assim, para um amador, obviamente, corro bem para amador, cara, fiz a maratona em 3 horas e 23, que é quase o dobro de tempo que o cara faz. Se eu for me comparar... Só frustração. Só frustração. Não tem outro, cara, né? Aí você pensa... Não, para você ter uma ideia, fiz a maratona de Porto Alegre recentemente em junho, né? Tinham 15 mil atletas. Eu, com o meu bom tempo, não ótimo tempo, com um monte de amador, cheguei no número 900, cara. Já tá ótimo, né? Não tá, mas eu digo, a lógica é, você vai se comparar, você vai ter o cara que chegou em 800, que chegou em 100, e o cara que ganhou tá no outro nível. Você nunca vai conseguir chegar no cara, é impossível. E nem sempre é esforço, né? Que eu acho que essa é a questão da parada aqui. Tem tudo. Então, se você realmente levar essa questão da comparação, é uma frustração atrás da outra, né? Sim. É uma coisa que o esporte te ensina muito. Não se compare, porque senão você vai sofrer. Exatamente. Não é só esforço. Esse ponto, assim, do LinkedIn, vira e mexe, a gente tem esses assuntos aqui. E o que eu sinto muito é que a galera faz comparações, às vezes, que nem são comparáveis. Né? Às vezes essa palavra nem tá certo usar, mas... Porque eu comparo um analista com um gerente, por exemplo. Dependendo da empresa que você está, o nível de autonomia que o analista tem de importância para o negócio é maior do que o gerente, dependendo da empresa que ele tiver. Então, comparar cargo, por exemplo, já é um erro, né? E até porque você não conhece o dia a dia da pessoa. Sim. Então, fulano é gerente. Mas você vai olhar, você como analista, às vezes, numa empresa, tem mais autonomia. Nem estou falando de salário. Estou falando de aprendizado, de autonomia, de entrega, maior do que um cara que é gerente, ou um cara até que é diretor. Ou, eu ouso dizer, tem CEOs de empresas que ganham menos que coordenadores, dependendo do tamanho da empresa que você está. Então, comparar cargo por cargo já é um erro. Sim. E tem o lance da pessoa que ela está numa situação, mas ela não é aquilo que ela está vivendo. Tem isso também. Sim, Quando também. você força o processo, normalmente você chega, que é o lance da corrida. Né? Você sai correndo primeiro lá, sai querendo que nem louco, você vai ficar em primeiro lugar por uns minutos. Mas se você não estiver preparado para aquilo... Logo, alguém que se preparou, que realmente está pronto, que não furou o processo, vai te passar com uma naturalidade. Mas por aqueles minutos, talvez, você vai estar em primeiro. E aquilo vai te trazer uma sensação. Isso na carreira também acontece. Tem gente que despreparadamente sai furando etapas. Sim. E isso depois tem um preço, né? Eu acho que com certeza, se comparar, é um problema. Principalmente em liderança, né? Porque acho que acaba faltando. Se você furou algumas coisas... Falta base, né? Falta base para você lidar com algumas situações. Falta base. Bom, a próxima pergunta que a gente tem para você é: qual é a competência que vocês acham que todos têm que dominar? Que você acha, não, todo mundo tem que dominar essa competência? Eu acredito que todo mundo tem que dominar a inteligência social. Porque você precisa saber lidar com diferentes pessoas, diferentes estilos,
para você ter mais empatia e ter mais colaboração e mais realização. Dentro de equipe, acho que é essencial. Não serão todos iguais, nem todo mundo vai ter o mesmo jeito, cada um vai ter um jeito de lidar, uma forma de responder. Um é mais organizado para trabalhar, o outro não trabalha organizado como aquele, mas não é por isso que ele não entrega. Então, acho que é uma competência que todo mundo precisaria ter. Que nessa inteligência social você está contemplando também a diversidade, pessoas com estilos diferentes, Sim. padrões diferentes de trabalho, comportamentos diferentes. Exatamente. Né? Cada um teve uma vivência, né? Então, acho que naturalmente isso vai influenciar no seu comportamento. Mas sabe que você falou um negócio aqui que é interessante de pensar, né? Essa competência por si só é super interessante, mas você falou a palavra organizado, né? É louco, né? Porque quem, por exemplo, é organizado e você é líder e é organizado, se você pega uma pessoa desorganizada no teu time, bate um razoável difícil. Desespero. Eu sou virginiana, vou dizer. Bate um razoável, concordando. Sim. Tem coisa que não, você fala a pessoa é mais tímida ou menos tímida. Tem gente que se incomoda muito. Eu, por exemplo, lido super bem com isso. Outra pessoa que é tímida, a pessoa que não é tímida. Beleza. Uma pessoa é muito criativa e outra é mais operação e executa mais rápido. Também lido muito bem. Agora, eu tenho uma razoável dificuldade de lidar com pessoas que são desorganizadas, né? Porque me parece uma perda de eficiência e produtividade. Então, há no meu perfil um preconceito contra quem não é organizado. O resto não, sabe? Mas organizado para mim choca. Você também sente isso? Eu como virginiana, eu tenho que trabalhar isso em mim. Sim, porque eu gosto de tudo organizadinho. Mas eu já percebi que não é porque uma pessoa não é organizada como eu que ela não vai fazer a entrega, por exemplo. É que organização, então, acho que que tá, não é competência, é método. Exatamente, é método. Porque, no fundo, você só mede a competência com a entrega, não com o método. Sim. No final das contas, lógico, existem outros, né, situações. É que o organizado, ele sofre mesmo que o outro não é, né? Mas não... Mas enxergar, você enxerga que, na verdade, o que você acredita ser o resultado do negócio, na verdade, é só o método que você está acostumado. Exatamente. E você tem mais prática de fazer. Exatamente. No final, talvez, o desorganizado, para você, que é importante entender isso, né? Para você. A gente confunde as coisas. Exatamente. Porque, no fundo, se vocês entregarem do mesmo jeito e na mesma data, não importa. Isso. E com qualidade, né? Entregou com qualidade, ok. Bom, o problema é alinhar, aí que eu acho que talvez seja a sua inteligência social, é alinhar a expectativa. Isso, conseguir explicar para o desorganizado que prazo é importante, né? Exatamente. Porque tem outras situações disso tudo. Né? Se for só o método, beleza. O problema é que às vezes o método vira padrão de vida, né? É que eu acho aí complica. Que você pegou muito bem aí no sua colocação essa questão da entrega, né? Eu acho que o que pega para mim é falar o seguinte: puxa, imagina que eu tenho uma equipe. Vamos inventar, são duas pessoas, fazem exatamente a mesma coisa, têm o mesmo tipo de entrega. Ambos entregam, um é super organizado e o outro não é organizado. Ambos entregam, eu ficaria confortável. Eu ficaria. Sim. Acontece que vai que justamente o não organizado não entrega. Isso aí. O que grita no nosso olhar? O método da desorganização. O método, justamente. Que às vezes nem é o caso. Que vai às gritar, vezes nem é o caso, justamente. Mas vai gritar, porque você fala, eu já sei por que ele não não entregou, porque... verdade. É só por isso. Né? E na verdade nem é. Né? Mas pode ser. É que pode ser, né? Mas às vezes é um argumento de venda, sei lá. Vamos trabalhar com a equipe de vendas, que é mais fácil todo mundo entender. Às vezes tem o cara que faz lá a interação bonitinha lá no vai lá no CRM, faz bonitinho, faz interação, e não usa nenhum caderno. E aí você faz reunião com esse cara e não vende nada. E aí você tem outro cara que tá lá com o caderninho, que é só o maior sofrimento é fazer ele escrever o que ele falou lá no CRM. E no fim ele é um baita do vendedor, entendeu? Sim. Só que aí, quando esse cara não vende, o seu primeiro olhar ele não vende por causa do caderno. E às vezes não é. Mas é difícil mesmo. É complicado. É complexo mesmo. Bom, aí tem mais uma perguntinha aqui. O que você acreditou, essa pergunta é difícil, que era uma verdade absoluta e você depois mudou de opinião? Sendo mãe, eu mudei de opinião, porque antes eu acreditava que sucesso na vida era ter uma carreira, né? A grande realização era ter esse sucesso todo profissional. E hoje, sendo mãe, eu acho que meu sucesso mesmo é criar meu filho da melhor maneira e ter uma vida pessoal boa, sabe assim? Ter saúde mental para criar ele, enfim, para não
não passar nem minhas frustrações do dia a dia, enfim, que eu acho que isso é muito difícil, né? De você, às vezes, teve um dia ruim e você chega em casa e tem uma criança que só quer brincar, né? Nem sabe o significado de ruim. Ela não sabe, ela só quer você ali, então. Eu acho que essa palavra sucesso, né? É uma palavra que eu, particularmente, já filosofei bastante. Recentemente eu adoro o Clóvis Barros Filho, né? Adoro, realmente eu gosto muito dele como palestrante. E como ele diz, ele fala, não sou um filósofo, sou um bom explicador, né? E ele explica a teoria de vários filósofos. E essa palavra sucesso, realmente, ela é mágica, né? Eu ouvi ele falando, estudando. A gente confunde demais, né? O que é o sucesso, né? Sim. É tão complexo, né? A gente tem... Você põe sucesso, você pode, logicamente, ir segmentando, né? Fala sucesso dentro da minha carreira profissional. Sim. Sucesso dentro da minha carreira pessoal. Sucesso na família. Sucesso não sei o quê. Mas é muito louco, né? Porque do mesmo jeito que eu reflito na palavra sucesso, eu dou uma palestra que eu estou curtindo muito de dar de alta performance, né? E essa reflexão, ela é parecida, do sucesso e da alta performance. Você fala, o que é alta performance, né? E se eu pego a corrida ou qualquer outro esporte, o que é alta performance no esporte? Alta performance, você ser medalhista olímpico? Ou alta performance é você dar mais do que você tem com uma performance daquilo que o seu corpo te entrega? É comparado com o quê, né? Comparado com o quê? Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque se a gente cai nos estereótipos e tira o nosso ser íntimo, né, daquilo que a gente pode ou não pode, e acaba se perdendo, né? Ouvindo o Clóvis, que eu estava ouvindo uma palestra dele ontem, por sinal, e ele falava muito sobre a questão... até que, inclusive, ele estava citando sobre Jesus, parábola dos talentos. Lembra, Luciano? Parábola dos talentos, né? Que você dá dotes, né? Que a gente chama diferentes ali. Você fala, puxa, Deus é justo, Deus é injusto. Por que ele deu 2 para um, 10 para outro? 2 para um, 10 para outro. E o que você faz? E, na verdade, ele põe essa lógica do sucesso, da alta performance, falando o seguinte, o que você tem que ser é bom e performar e ter sucesso com aquilo que você recebeu. O que você vai fazer com isso é o que faz a diferença. E não aquilo que o outro tem. Às vezes o cara pode ter muita inteligência, o cara pode ser muito bonito. Você fala, nossa, mas esse cara é lindo, eu sou feio pra caramba. Legal, ele ganhou esse atributo. O que ele vai fazer com esse atributo é que é a grande diferença do negócio. Né? Sim. Se você ganhar um atributo de beleza e for trabalhar com moda como, de repente, um modelo, né? Uma modelo, cara, faça bem feito em cima disso. Tem alta performance na beleza, na moda com modelo. Tem gente que não vai ser. Então é você trabalhar a sua capacidade, aquilo que você tem de recurso, em cima disso performar. E não comparar se você é medalhista ou não. Né? Acho que essa reflexão de sucesso é muito... relevante. Exato. Tem a ver com a frase anterior dela de não se comparar. Né? Justamente. Já vai justamente. dando uma compara conexão. o sucesso, né? Não compara, exatamente. Sucesso Porque o sucesso para mim pode ser da minha vida pessoal com meu filho, pode ser que para o outro é ter uma carreira incrível. Ou seja, você vê que, queira ou não, nessa filosofia que a gente está filosofando aqui, o recurso... É um nome feio que eu vou falar para um filho, né? Mas é um novo recurso que apareceu na sua vida, né? Um novo elemento que apareceu na sua vida. Que me deu um outro significado. Que te deu outro ressignificado daquilo que você tem. Justamente. E aí, automaticamente, com esse recurso, elemento novo que você tem, o teu sucesso vai ser usar esse recurso, pegar esse recurso e dar a melhor estrutura possível para esse novo recurso que é um filho que você tem na vida. Exatamente. Né? É isso. Muito bom. E para fechar aqui, é uma responsabilidade muito grande que você vai ter. Mentira, é uma brincadeira. Que a gente mas é responsabilidade, pergunta, sim. É uma responsabilidade, né? Porque eu escuto a playlist, né? Eu já fico escutando a playlist. Então, por favor, tome cuidado. Capricha aqui na cuidado playlist. com as Ai, meu Deus. Senão os meus recursos lá de casa, os meus 2 recursos, vão escutar lá nas nossas viagens da playlist e eu vou falar, essa aqui foi da Dani. Essa aqui veio da Dani. Eu não fui avisada sobre isso, hein? Você vai indicar uma música pra gente, que música você escolhe, qual o significado dessa música. Só que essas escolhas que vocês fazem, a gente coloca na playlist para os nossos alunos que passam aqui no nosso campus. Maravilhoso. É Ironic, da Alanis Morissette. Alanis Morissette. Motivo particular? Eu gosto muito dessa música porque eu acho que tem tudo a ver com a vida, né? É tão irônico, às vezes, você evita uma situação e aí ela te pega de outra forma, que nem a situação que ela conta, né? Você evita o avião e aí quando você, de fato, pega o avião... Sim. Muito bom, adicionado aqui.
O refrãozinho, né? Você gostou da escolha? Gostei. Ah, que bom. Canta bem. Que bom. E agora o Rodrigo aqui vai entrar aqui nas câmeras. Muito bem-vindo, Rodrigo. Fã de Alanis Morissette. Obrigada. Olha, o Rodrigo Obrigada, escolheu exclusivamente essa cor para você combinar com o body, que talvez não sirva mais. No caso não. Mas o body que você ganhou no evento que você palestrou do teu filho era justamente branco e roxo, assim, não era? Era sim. Primeiro bebê Live You. Pena que não tem uma camiseta, uma Baby Look. Lá dá para tirar foto. Né? É verdade. Mas o body. Agora o body já não serve mais. Linda, obrigada, gente. Adorei. Dani, muito obrigado pelo seu bate-papo. Eu que agradeço. Por ter falado com a gente. E, pessoal, se quiserem, se gostarem, compartilhem isso aqui. Lúcio, aonde que eles podem compartilhar? Onde que eles podem consumir o nosso podcast, o nosso Supply Talks? Spotify, com vídeo, que é a novidade aí, que está lançando alguns dias. Eu falei com o vídeo, a galera do Beck que fez uma careta, mas está com o vídeo mesmo. YouTube, Apple, Deezer, verdade. Google, todos eles aí, todas as plataformas. Então curtam lá, dê o sininho, dê o like, se inscreva no nosso canal. Nosso YouTube tem o nosso Supply Talks, tem o Livecast, tem vários outros conteúdos de lá. Pessoal, espero que vocês tenham curtido demais. Dani, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, um abraço e até o próximo Supply Talks. Abraço. Obrigada.